Deus vê, ouve e conhece tudo. Então, por que parece que ele não responde quando algumas pessoas clamam desesperadamente por ajuda? Antes de continuarmos, peço que comente, curta e compartilhe. E, se possível, clique no botão de hypar. Assim você nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Obrigado pela atenção e vamos ao vídeo. Se você sente que Deus não está te respondendo, assista a este vídeo para entender o que está acontecendo e o que você pode fazer para atrair a atenção de Deus e obter respostas para seus pedidos. Você está passando por uma situação difícil, clamando a Deus por socorro, esperando que Ele se manifeste, mas parece que suas orações não estão sendo ouvidas. Esse sentimento pode ser terrível e bastante frustrante, especialmente quando você está no limite e buscando em Deus uma saída, mas parece que Ele está distante. Talvez você se lembre daquele versículo da Bíblia que diz que Deus é nossa ajuda presente nos momentos de necessidade, mas no seu momento mais desesperador, você olha ao redor e não consegue sentir sua presença. Querido, por mais que seus sentimentos sejam compreensíveis, há algumas coisas que você precisa entender. Quando pedimos algo a Deus, Ele não é como um robô ou um botão que apertamos esperando que Ele nos dê tudo o que pedimos. A primeira coisa que você deve entender é que Deus é um ser com personalidade. Para se relacionar com Ele, é necessário compreender como Ele age, e isso te ajudará a fazer seus pedidos de maneira correta. Outra coisa que você precisa afirmar no seu coração é que Deus te ama. Ele cuida de você e se relaciona com você a partir do amor. Ele é capaz de fazer qualquer coisa por você, justamente porque te ama. Portanto, saiba que, independentemente do que você esteja enfrentando, Deus conhece tudo e nada acontece sem que Ele saiba. Ele conhece seus pensamentos, o passado, o presente e o futuro. Ele entende todas as consequências do que você faz e possui hoje. Seu conhecimento perfeito significa que Ele sabe das suas necessidades antes mesmo de você percebê-las e conhece as circunstâncias nas quais você precisará delas. Ele já sabe que você vai precisar e o que está pedindo a Ele, além de saber exatamente como você faria isso. Quando você disse essas palavras, Ele já sabia muito antes de acontecer. Além disso, Deus tem todo o poder. Nada é difícil ou impossível para Ele. A Bíblia diz que com os homens certas coisas são impossíveis, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Ele pode abrir um caminho no deserto, fazer rios surgirem onde não há, transformar a noite em dia e tornar possíveis coisas que ninguém jamais conseguiria. Nenhuma situação está além do seu poder, pois tudo está sob seu controle. Com todos esses atributos, você pode se perguntar por que Ele não respondeu quando você o chamou. Para uma nova perspectiva sobre uma história que provavelmente você já ouviu várias vezes, veja o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles enfrentaram uma situação de risco de vida quando decidiram não se curvar à estátua que Nabucodonosor havia mandado construir. Alguém poderia pensar que Deus imediatamente os livraria de serem jogados na fornalha de fogo, mas isso não aconteceu. Diante do rei e da fornalha, 7 vezes mais quente, seus corações provavelmente clamavam desesperadamente por socorro, mas nada parecia mudar. Mesmo assim, eles disseram ao rei: "Não precisamos nos defender perante o Senhor. Se formos jogados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar e Ele nos livrará das mãos de Sua Majestade. Mas mesmo que Ele não o faça, saiba, ó Rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou." Eles sabiam que Deus estava ciente da sua situação e que tinha o poder de salvá-los. Porém, mesmo se Ele escolhesse não fazê-lo, ainda assim, Ele seria Deus. Esse é o ponto principal. Deus não é obrigado a agir conforme você deseja. Ele é soberano, conhece o que você não sabe e vê o que você não pode ver.
Ele sabe o que é melhor para você e, acima de tudo, Ele sabe o que trará mais glória a Ele. Portanto, mesmo se o que você pediu não acontecer, glorifique-o. Ele não fará isso ainda, mas tudo o que Ele fará será o melhor para você em qualquer situação. Então, mesmo que Ele não responda do jeito que você espera, continue confiando nele. Só assim você poderá continuar a vê-lo agir. Para esclarecer melhor, aqui estão algumas razões pelas quais Deus pode não estar respondendo suas orações. Uma das razões mais poderosas é o pecado. O pecado cria uma barreira entre a pessoa e Deus, fazendo com que ele pareça distante. Seja um pecado não confessado ou uma vida de pecado contínuo, isso nos afasta de Deus. Em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, está escrito: Certamente o braço do Senhor não está muito curto para salvar, nem seu ouvido muito surdo para ouvir. Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa é a realidade para muitos que não veem suas orações respondidas. Quando falamos de pecado, muitos pensam em pecados graves, como adultério ou roubo. Porém, a Bíblia ensina que qualquer injustiça é pecado. Até mesmo pequenas mentiras ou atos de desobediência são suficientes para impedir que nossas orações cheguem ao céu. Se o pecado é a razão pela qual Deus não está respondendo, você não precisa se sentir rejeitado ou abandonado. Deus ainda está batendo à porta, esperando que você se arrependa e se volte para Ele. Um exemplo disso é Davi, que cometeu um grande erro ao tomar a esposa de outro homem e planejar a morte do marido dela. Durante cerca de um ano, Davi, que era conhecido como amigo de Deus, provavelmente sentiu-se distante de Deus. Ele não percebeu o quão afastado estava até que o profeta Natã o confrontou. Quando Davi finalmente se deu conta do que havia feito, ele se arrependeu, e Deus o perdoou. Isso acabou com o silêncio entre ele e Deus. Se você sente que suas orações não estão sendo respondidas, examine o seu coração. Há algo que te faz sentir culpa? Se houver, peça misericórdia a Deus, assim como Davi fez no Salmo 51, que pode servir de guia. A Bíblia diz que todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Quando você clama por misericórdia, Deus o perdoa e lhe dá um novo começo. Com esse perdão, você pode restaurar um relacionamento próximo com Ele, e suas orações subirão até Deus como uma oferta agradável. A segunda razão é a falta de fé. Você realmente sente que está falando com Deus quando faz seus pedidos? Muitas pessoas oram apenas para aliviar o peso de uma situação, mas não acreditam que Deus realmente responde ou é capaz de responder. Aqueles que acreditam que Deus ouve e responde podem enfrentar situações que parecem impossíveis de serem resolvidas e, por isso, acabam pensando que, se é difícil ou impossível para elas, também será para Deus. Esse estado de coração é o motivo pelo qual muitos não recebem respostas, mesmo quando clamam a Deus. Na maioria das vezes, são apenas palavras, mas seus corações não acreditam verdadeiramente que Deus pode realizar o que estão pedindo. Hebreus capítulo 3, versículo 19 diz: Vemos assim que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Decida de uma vez por todas que não há nada difícil demais para Deus. Construa um relacionamento sólido com Ele, conhecendo sua natureza e caráter. E você será capaz de enfrentar qualquer situação com a certeza de que nada é impossível para Deus. Não se culpe se lutar com a falta de fé. Às vezes, é uma das formas que o inimigo usa para desviar seu coração e impedi-lo de pedir com a atitude correta. A Bíblia ensina que, quando você pede algo em nome de Deus, deve crer que receberá, e assim será. Não termina quando você apenas faz o pedido. É necessário acreditar no poder e na capacidade de Deus. Tenha plena confiança de que Ele pode realizar o que você está pedindo e que Ele ouve e responde às orações.
Vá além dos pedidos superficiais e construa uma fé sólida, baseada em um relacionamento íntimo com Deus. Esse relacionamento o fará acreditar que Deus é todo-poderoso e que Ele se manifestará na sua vida quando você o chamar. Quando você alcançar esse estado de espírito, não sentirá mais que Deus está te ignorando, mesmo que a resposta não seja imediata. Você saberá que Ele ouviu e está agindo para o seu bem. Outra razão pela qual algumas pessoas, apesar de acreditarem no impossível, não recebem respostas de Deus é porque pedem de forma egoísta ou fora da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem para o seu propósito. Você não pediu para ser criado, mas Deus o fez porque tinha uma razão e um objetivo específicos para você. Agora, cabe a você descobrir esse propósito e alinhar sua vida a ele em todas as fases e momentos. No entanto, muitas pessoas estão tão ocupadas tentando fazer as coisas do seu jeito que negligenciam a vontade de Deus. Quando você insiste em fazer as coisas à sua maneira, por que precisaria de Deus para realizá-las? O desejo de viver conforme sua própria vontade já é uma declaração de que você não precisa de Deus para guiar sua vida. Deus, que deu ao homem o livre-arbítrio, se afasta, esperando pacientemente que você entregue o controle de sua vida a Ele. Porém, enquanto você estiver fora da vontade dele, suas orações não serão ouvidas, pois você está caminhando em uma direção diferente da que ele deseja. Se você não está seguindo o plano que ele tem para você, por que ele o guiaria? Suas ações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Mesmo que pareça que as coisas estão indo bem por meios astutos, se não estiverem de acordo com a vontade de Deus, eventualmente resultarão em fracasso. A Bíblia nos instrui a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, devemos reconhecer Deus e Ele guiará nossos passos. Deus sabe o que é melhor para você e tem o plano perfeito para cada área da sua vida. Por que não entregar o controle da sua vida a Ele, buscar sua vontade e ajustar suas orações e ações de acordo com o plano divino? Muitas pessoas se perguntam: como posso saber qual é a vontade de Deus para mim? A resposta está na Bíblia, que contém a vontade escrita de Deus, revelando sua mente e intenção para você. Ao estudar as Escrituras regularmente, você começa a entender os pensamentos e planos de Deus para a sua vida. Isso também o ajuda a fazer pedidos alinhados com sua vontade. A revelação que vem das Escrituras o capacitará a esperar com paciência o tempo certo de Deus para aperfeiçoar tudo o que o preocupa. Além disso, a dúvida é outro obstáculo, relacionado à falta de fé, mas levemente diferente. A dúvida surge quando você não acredita que Deus vai agir em seu favor, seja por qualquer motivo. Você não vê Deus respondendo às suas invocações, embora tenha dúvidas. Por outro lado, você acredita que Ele pode agir, mas se sente inseguro, com o coração repleto de perguntas sobre como Ele cumprirá suas promessas. Esse estado emocional pode impedir que Deus atenda ao seu pedido. Como diz Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, ao perguntar: você deve crer sem duvidar, pois quem duvida é como uma onda do mar, agitada e levada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber nada do Senhor. Esses versículos são escritos sagrados, não invenções. A dúvida é um sério obstáculo que bloqueia a possibilidade de receber qualquer coisa de Deus. Não é algo com que você deva brincar ou considerar normal. Diga sim, Ele é Deus. Deixe que faça o que desejar. É fundamental que você confie plenamente nele antes que ele realize o que prometeu. A resposta é sim. Você deve direcionar seu coração a ele e afastar toda voz de dúvida que possa surgir. Ter confiança absoluta em Deus é essencial para receber qualquer coisa dele. A Bíblia ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê.
Você precisa visualizar a sua resposta antes mesmo de ela chegar. Como Abraão, que enfrentou uma situação que parecia impossível aos olhos humanos, mas sabia que com Deus tudo era possível. Ele não duvidou, mesmo diante de evidências contrárias. Sua confiança foi contabilizada como justiça, e ele não apenas recebeu a promessa, mas também se tornou o pai da fé. Se você deseja que Deus responda como Josué e que o céu esteja atento às suas súplicas, deve lutar contra a dúvida. Esteja firme e resoluto na sua confiança em Deus. Não permita que a dúvida lhe roube os benefícios incríveis que pode obter em Cristo. Muitas pessoas acreditam que Deus pode atender aos seus pedidos porque examinaram suas vidas e estão diante de Deus, pedindo de maneira legítima, conforme sua vontade. No entanto, se ainda não receberam respostas, a razão pode ser que estão fazendo pedidos com intenções equivocadas. Claro que Deus deseja que você tenha uma vida longa e saudável. Se você busca cura apenas para provar algo aos outros ou para ofendê-los, você acaba se colocando em desvantagem, porque suas intenções estão corrompidas. A Bíblia ensina que Deus busca o homem de coração puro, enquanto as pessoas olham para a aparência exterior. Deus olha o coração. Enquanto você se esforça em oração, tentando plantar sementes para impressionar a Deus, Ele enxerga os desejos errados profundamente enraizados em seu coração e, por isso, retém aquilo que você está pedindo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: quando pedem, não recebem, porque pedem com motivos errados para gastarem seus prazeres. Deus te ama demais para te dar algo que possa te prejudicar. Ele espera até que suas intenções estejam corretas e então Ele concede aquilo que você deseja. Hannah, por exemplo, queria um filho e orou por isso, mas por muito tempo não conseguiu, pois suas razões eram apenas para provar que não era estéril. Após anos de oração com os motivos errados, ela finalmente entendeu a verdadeira razão e orou com as intenções certas. Quando isso aconteceu, Deus abriu seu ventre e ela teve vários filhos. O que você pede não é difícil para Deus realizar. A questão é, qual é o seu motivo? Você já se perguntou por que realmente quer o que está pedindo? Ao fazer essa reflexão, você descobrirá as razões verdadeiras por trás de suas petições. Se perceber que seus motivos não estão alinhados com a vontade de Deus ou que não trariam glória a Ele, peça a Deus para purificar seu coração. Quando você orar assim, terá um coração livre das amarras deste mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver o mundo como Ele vê. Ao enxergar o mundo através dos olhos de Deus, suas orações e pedidos mudarão drasticamente e até mesmo suas motivações serão transformadas. Você não vai mais pedir coisas apenas para satisfazer os desejos da carne. Sua oração e seus desejos devem sempre ter como objetivo ver a glória de Deus se manifestar. Cada um de seus pedidos precisa ter esse propósito. Muitas vezes, as pessoas não fazem seus pedidos com humildade. Há uma interpretação equivocada das Escrituras que dizem para vir com ousadia ao trono da graça. Ousadia não significa arrogância. Muitas pessoas apresentam seus pedidos a Deus, sabendo que Ele tem poder para respondê-los e até acreditam nisso. Mas seus corações estão cheios de orgulho, e é por esse motivo que não recebem resposta, não importa quanto tempo esperem. Jesus contou a parábola de dois homens que foram à sinagoga para orar. Um era um pecador e o outro um líder religioso. Enquanto o pecador abaixava a cabeça, pedindo a misericórdia de Deus, o líder religioso se orgulhava de sua retidão e orava com arrogância. Jesus explicou que o pecador foi embora justificado, enquanto o líder religioso saiu condenado. Isso nos ensina que humildade não se resume a gestos físicos como ajoelhar-se, mas sim ao estado do coração. O seu coração se curva diante de Deus em reverência, ou você não vê necessidade disso? Você reconhece Deus por quem Ele é ou confia mais em suas próprias habilidades?
A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhe-se diante de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei sua terra. A palavra-chave aqui é humildade. Para receber algo de Deus, é preciso reconhecer que tudo o que Ele nos dá vem por sua misericórdia e amor. Sem isso, nossas justiças não passam de trapos imundos diante de Deus. Todas as suas conquistas, boas ações e títulos são apenas marcas externas que você deve deixar de lado quando estiver diante de Deus. Reconheça sempre que você é nada sem Ele. Não se aproxime de Deus com arrogância, como se fosse algo garantido. Ele prospera na adoração que vem de um coração humilde e entregue. Se você não está recebendo uma resposta de Deus, examine seu coração. Você tem sido orgulhoso, confiando em suas próprias habilidades, enquanto trata Deus apenas como uma opção de apoio. Se este for o seu caso, arrependa-se e entregue tudo nas mãos de Deus. Quando você faz isso, Ele entra na sua situação e prova seu poder em sua vida. Não existe outra alternativa verdadeira além de Deus. Aqui está mais uma razão pela qual Deus pode não responder às suas orações. Toda a sua devoção, consagração e lealdade devem estar totalmente nele. Você precisa reconhecer que Ele é a sua única esperança. Se você mantém outras alternativas e pensa: se Deus não me responder, farei isso ou aquilo, já está com uma mentalidade que pode te desqualificar de receber algo de Deus. Coloque seu coração completamente em Deus, vendo-o como sua única esperança, porque Ele realmente é. Ao fazer isso, você aprenderá a esperar nele e verá que, com o tempo, Ele atenderá a todos os seus pedidos. Outra razão pela qual Deus pode não estar te respondendo é a falta de obediência. Deus abomina a desobediência, e isso é a causa de muitas orações sem resposta. Você está pedindo algo a Deus hoje, mas já obedeceu o que Ele te pediu no passado? Talvez você esteja orando por uma solução, mas Deus já te mostrou o caminho a seguir e, porque parece difícil, você continua pedindo, esperando que de alguma forma Ele te atenda sem que você siga as suas instruções. Mas não funciona assim. Deus prioriza a obediência. Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. A obediência é a prova do nosso amor e fé nele. Se você acha difícil seguir as instruções de Deus, isso pode ser a razão pela qual você não o ouve com frequência. Ele não desperdiça suas palavras com aqueles que não estão dispostos a obedecer. Peça misericórdia pelas vezes que você o desobedeceu no passado. Revise o que ele já te instruiu a fazer. Se não se lembrar, peça ao Espírito Santo para te ajudar a recordar. E então, peça a graça para obedecer. Quando você segue as orientações de Deus, os céus se abrem sobre a sua vida e você entra em uma relação mais próxima com Ele, onde Ele fala frequentemente e você obedece prontamente. Às vezes, sua obediência será testada. Você pode estar obedecendo, ter fé e viver em retidão conforme a vontade de Deus, e mesmo assim, Ele pode não estar respondendo. A fase em que você está passando pode parecer sombria, como se estivesse caminhando sozinho em uma estrada escura, sem ajuda ou sinal de luz à frente. Este é um período de prova para sua fé e paciência. Neste momento, Deus está te ensinando paciência. Assim como um professor permanece em silêncio durante uma prova, Deus também está presente. Mas agora é sua vez de aplicar tudo o que Ele já te ensinou. Quando você passa por esse teste, é promovido. O silêncio que você está enfrentando pode ser um indicativo de que está em uma fase de espera. Se sua vida segue o plano de Deus, também deve seguir o tempo dele, que é sempre o melhor. Se você está nessa temporada, mantenha sua fé firme e aprenda as lições que Deus está te ensinando. No momento certo,
Ele te dará algo ainda melhor do que o que você está pedindo. Não se canse de esperar em Deus, pois o tempo dele vale a pena. Imagine como sua vida seria se Deus tivesse te dado tudo o que você já pediu. O caos poderia ser grande. Pense naquele emprego que você tanto desejou e orou para conseguir, mas não conseguiu. Na época, você ficou bravo e triste, se perguntando por que Deus não te respondeu. Agora, anos depois, você não consegue deixar de agradecer a Deus por não ter te dado aquele trabalho, porque Ele tinha algo melhor para você. Provavelmente, esse é o padrão em várias áreas da sua vida. Você orou desesperadamente por algo, não recebeu e achou que Deus estava sendo duro com você. Mas depois de um tempo, percebeu que aquilo não era o que realmente precisava e que Deus te deu algo melhor. Deus pode não estar respondendo da forma que você deseja, porque Ele sabe o que é melhor para você. As Escrituras mostram repetidamente que Deus responde orações. Existem versículos que afirmam esse fato claramente. Não se trata de dizer que Deus é parcial ou seletivo em como Ele responde às suas crianças em momentos difíceis, mas sim que existem princípios a serem seguidos. Quando você entende esses princípios, as respostas de Deus se tornam uma constante em sua vida. Às vezes, pode parecer que Deus não está respondendo, quando, na verdade, Ele já respondeu de maneira que você ainda não percebeu. Mantenha sua fé viva e se assegure de que nada se interponha entre você e Deus. Quando fizer isso, a resposta dele chegará no momento certo. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque eu sei que sempre me ouves quando te busco. Mesmo antes de eu terminar de falar, Tu já tens a resposta para mim, pois a Tua palavra diz: clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ajuda-me a continuar te buscando em toda e qualquer situação. Tu serás a minha rocha, tanto nos momentos difíceis quanto nos bons. Falar contigo será uma parte indispensável da minha vida. Peço misericórdia por toda injustiça ou qualquer coisa que esteja impedindo minhas orações de chegarem a Ti. Tu disseste que Teus ouvidos não estão surdos, mas que o pecado nos separa de Ti. Oro para que o Teu sangue lave todo o pecado e me dê um novo começo, para que minhas orações de agora em diante subam ao céu. Peço que me ajudes a afastar toda dúvida que me faz sentir como se estivesses ignorando minhas preces. Fortalece minha fé e ensina-me a confiar em Ti, mesmo nas situações que parecem impossíveis. Eu sei que, embora as coisas possam ser difíceis ou impossíveis para mim, para Ti, nada é impossível. Tu não és limitado como o homem. Teu poder é infinito e Teu amor por mim é imenso. Sei que todas as coisas que enfrento irão cooperar para o meu bem, mesmo que eu passe por períodos de silêncio ou momentos em que minha vida parece estar parada. Eu ainda confiarei em Ti, o verdadeiro controlador da minha vida. Guia-me a caminhar de acordo com a Tua vontade. Ajuda-me a fixar meu coração nas coisas celestiais, para que os meus desejos se alinhem aos Teus. Purifica o meu coração e os meus motivos. Dá-me a mente de Cristo, para que eu busque primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Peço que removes toda cobiça e pensamentos negativos que possam estar impedindo as Tuas respostas. Tua palavra diz que, quando me humilho e faço meus pedidos de acordo com a Tua vontade, Tu me ouvirás e responderás. Hoje eu venho humildemente diante de Ti, entrego minha vida em Tuas mãos e oro para que aperfeiçoes tudo o que me diz respeito. Que tudo na minha vida aconteça no Teu tempo perfeito. Ajuda-me a esperar em Ti e a confiar no Teu tempo para a minha vida. Remove de mim tudo o que não glorifica o Teu nome. Aproxima-me de Ti. Faz-me sentir Tua presença, ouvir Tua voz e entender quando Tu respondes minhas orações. Obrigado, Pai, porque sei que Tu podes fazer muito mais do que eu jamais poderia pedir ou imaginar, segundo o Teu poder que opera em mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você ainda está assistindo, saiba que faz parte da família cristã, e eu sou grato por isso.
É por causa de você que posso continuar criando vídeos e oferecendo inspiração bíblica. Obrigado por fazer parte dessa família. Que você tenha um dia maravilhoso e que Deus te abençoe.